Bom dia, meus amados. Eu convido a todos a participar do meu devocional diário, meu e da minha esposa, que toda manhã nós fazemos, e eu aproveito e gravo essas livezinhas, que é para poder passar para vocês um pouco da palavra de Deus, porque é o que nos dá força. Nesse momento nós vamos estar lendo em Efésios capítulo 4. Mas antes vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui diante da sua palavra, Senhor. Ajude-me, Senhor, a poder passá-la para os ouvintes que aí estiverem, Senhor, e que eles possam compreender através da minha palavra, de uma maneira bem clara, bem aberta, entender o amor de Deus por nós, Senhor. Entender também, Senhor, o que Deus espera de nós na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra que eu vou passar agora, que o apóstolo Paulo passa em Efésios capítulo 4, ele está falando isso para a igreja da época, né? E também ele faz relato, menção aqui, dos eleitos, quer dizer, os que praticam a fé, o cristianismo na época, e também ele fala para os de fora, os gentios, e que hoje é a mesma coisa. Hoje tem o pessoal da igreja que frequenta coisa, e tem os gentios que estão em fora que não aceitam a palavra de Deus, mas deveriam aceitar. Que o tempo ruge e Jesus está voltando. Isso é um fato. Isso é um fato. Pode acontecer tudinho. Jesus está voltando. E aqui ele escreve, ele fala aos eleitos. Olha o que ele fala ao pessoal da igreja. Versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. Versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez todas as espécies de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, de provenientes da verdade. Olha que ele fala aqui, é meio pesado.
Mas quando ele cita os gentios lá em cima, o povo daquela época, que é igual o povo dessa época, ele fala: tudo isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, falou da cruz, falou da salvação, ele falou para o justo e para o injusto. Inclusive, o pessoal que estava na igreja ouvindo esses elogios aqui, eles, outrora, eles eram gentios também. Eles também pecavam, eles também praticavam coisa ruim. Mas, quando Jesus veio a este mundo, eles deram ouvido. Aqui está falando: assim lhe digo, Senhor, insisto, que vivam como gentios. Não vivem como gentios. A proposta de Jesus sempre é e sempre será tirar as pessoas das trevas e trazê-las para as luzes. Mas aqui fala no texto que o homem tem um coração de pedra. O homem em geral tem um coração de pedra. Mas alguns corações Jesus consegue moldar. Porque Jesus é o seguinte, meus irmãos. Jesus não é ditador. Ele chega, agora ele é o rei do mundo. Ele é o filho de Deus. Ele não é ditador. Ele é o filho. Ele tem maravilhosas bênçãos para nós, tanto aqui na terra e muito mais quando estivermos no céu. Mas ele não é ditador, ele te chama. Você tem que ouvir o chamado dele. E depois você tem que passar por uma mudança. E ele fala aqui no 25, versículo 25 do capítulo 4. Porque cada um de vocês deve abandonar a mentira. Veja bem, se ele manda a gente abandonar, é porque nós estávamos na mentira. Ou seja, no início de contrapartida, nós somos todos iguais. Mas aqueles que ele chamou, que se interessaram pela palavra dele, pela palavra que eu estou falando agora, nós somos todos iguais. Mas eu digo o seguinte: quem está ouvindo aí, que bateu no coração dele esse sentimento, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de o mesmo corpo. O que está querendo dizer que nós somos todos membros do mesmo corpo? Tanto o ímpio quanto o pecador. Nós somos filhos da mesma raiz que é Jesus. Mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Veja bem, a gente não deve ficar irado, a palavra não Deus, porque a ira é um pecado. Mas Deus fala: quando vocês ficarem irados, antes do sol se pôr, vai lá e conserta isso. Apaziguem as suas iras. Não deem lugar ao diabo. Não deem, meu irmão, lugar ao diabo. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vocês estão sendo santificados.
Vocês é aquela turma que aceitou Jesus, estão sendo santificados. O que é santificado? Separados. Vocês estão sendo santificados. Não entristeçam o Espírito Santo, não entristeçam, pelo amor de Deus, não entristeçam o Espírito Santo. Que a palavra fala que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Então não entristeçam o Espírito Santo. Ouvem a voz dele. E muitas vezes a voz do Espírito Santo, ela é ouvida através de uma mensagem, do mensageiro humano, que é fiel com Deus, que está sempre preocupado em servir a Deus. Cuidado. Nenhum aí vem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Vocês foram selados com o Espírito Santo no dia de redenção, da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação e de toda ira e de toda gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Eu vou parar aqui. Até aqui Deus me iluminou. Fazendo um resumo disso que foi lido aqui, depois você vai lá, meu irmão, na Bíblia, em Efésios capítulo 4, do versículo 17, que foi o que nós estudamos, até o versículo 32. Vê aí a proposta de Deus para nós. Deus primeiro, ele dá um arranco no ímpio, naquele que não quer aceitar. Isso significa que está dando oportunidade. Ele cita os exemplos da perdição do povo que não aceita Deus, povo que quer viver da sua própria maneira, com seus próprios pecados, nas suas baladas, que diz hoje, né, suas festas rave, e com muita bebida, e não se importa com Deus, e com droga. Eu achava que isso não era nada, que eu vivia aí. Mas eu sinto o efeito hoje da mudança. Eu creio que se eu tivesse continuado, não tem 21 anos de caminhada cristã, mas a batida que eu estava, ganhando bem, dinheiro sobrando, e eu tampado nessas coisas, eu acho que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus lá atrás, e a minha mulher sofreu comigo para me levar para a igreja, ela foi na frente. Se eu não tivesse ouvido, eu já estava morto, com certeza. Eu já estava morto. Então, isso que Deus está falando aqui, eu prego, meus irmãos, sabe por quê? Porque eu conheci os dois lados. Muitas pessoas nascem no berço cristão e não conhecem o mundo. Mas eu acho que ajuda muita gente conhecer os dois lados, mas se voltar para Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer e botar na balança. Então eu peço a vocês que vocês leiam aí o capítulo 4 de Efésios, do versículo 17 ao
ao 32. Leem, parem aonde que você achar que está com dúvida, tenta solucionar essa dúvida, leia mais um pouquinho, absorve a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que vocês possam ter um belo dia na presença de Deus. É o que eu desejo. E se vocês gostaram, eu vou estar quase todo dia aqui dando uma livezinha. Gostarem, por favor, comentem, dê um likezinho e, mais importante, compartilhe para que outras pessoas possam ver. Isso aqui eu tô tendo uns problemas de saúde, não tô podendo fazer a obra na rua, lá na igreja, então eu tô fazendo em casa, usando esse material que é o celular. Eu não quero nada, não quero dinheiro, não quero fama. Eu quero que a minha palavra possa chegar a outras pessoas. Então eu peço, se você ouviu, se te tocou o coração, dá um tal de um like aí, um tinino, e por favor, passem para um amigo. Passem, porque aí vocês estarão me ajudando. Vocês também estarão se tornando um obreiro da palavra. Muito obrigado, tenham um bom dia, na paz de Cristo Jesus.